Aê, e essa placa de vídeo da Xuxa aí? Ih, nada, já foi pro saco, eu ia falar disso. Eu não ia gravar, mas eu tô gravando só como teu backup. Eu não vou postar no meu canal, é só se alguma coisa der errado. Precisa ficar Beleza, tranquilo aí. valeu. Eu tenho outro canal na Twitch, um projeto que eu faço anonimamente. Eu fiz um teste lá e parece que foi tudo bem. Aí não sei como é que vai estar aqui não. Por isso eu peço pro pessoal dar um feedback aí do áudio. É, o Fausto já tá sabendo. Minha placa de vídeo foi pro saco no meio da semana. Um dia, de repente, o computador não quis ligar, né? Eu comprei em 2019, né? Ela já tava. Já tinha saído da garantia há algum tempo já. Só que eu já comprei esse processador pensando nisso, quando eu troquei de PC. Porque ele tem um gráfico integrado razoável. Então, não me impede de fazer nada, não me impede de usar o PC nem jogar nada. Uhum. É o mais importante é jogar, né? Então, eu vou ver o que, é que eu faço até dezembro aí. Cara, agora tá num num momento bom pra comprar peça, eu acho. A última Sim. olhada que eu dei, assim, as coisas estão bem baratas. Eu comprei. Eu não acho que eu paguei caro, mas eu podia ter esperado. E foi meio que um seguro Taiwan. E hoje eu olho pra trás e falo que cuidadoso, mas que inocente. Sim. Saiu as séries 3000, 4000 nesse tempo que eu. De quando eu comprei pra cá, né? Saiu 2000, 3000, 4000 e não tem. Não tem gráficos de jogos que exijam tudo que as placas precisam. Então, tá Uhum. sobrando desempenho. Sim. Isso é excelente pra gente, né? Pro mercado. E uma das coisas que me fez dormir mais tranquilo também foi quando o Gabriel me fez ver que assim, as coisas mais importantes que a gente rodam em positivo, então tá tudo bem. A Sim, gente tem mais de diversão a perder do que de coisas essenciais para a manutenção de uma vida não caótica, assim, tá tudo certo. com certeza. Mas vamos falar do caos do mundo, não só o caos da minha semana, que foi bem conturbada. O negócio do Uhum, MBL nem começou ainda, cara. Aí já começa a teoria da conspiração de que o TSE tá segurando o CNPJ do MBL, a gente não sabe se é de propósito, se não é infiltrado lá de dentro, sabe? Oposição uhum, uhum. que tá querendo barrar as candidaturas independentes do MBL a qualquer custo. Vai saber. Ah, bom, eu preciso explicar isso também. Eu não tô com a câmera aí porque eu não cheguei a testar a câmera, eu não sei se vai sobrecarregar o sistema, então, por essa semana, e porque tá um calor infernal também. Sim. Então eu tô sem camisa, tô bem à vontade. Aproveitei essas duas desculpas pra não ligar a câmera, mas na semana que vem, se eu conseguir configurar tudo, estamos de volta à normalidade. Cara, eu tô com 28 graus aqui. E São Paulo tá quase 40, cara, tá muito calor lá. É isso, E, 30 graus de noite em Salvador, cara. e aí as massas estão passando aqui no sul e um pouquinho pra cima e, tipo, a gente aqui de Sergipe tá escapando. Eu Sim, sei que não dá pra durar pra sempre, mas tá sendo bom. sim. Do que de notícia do mundo, o que é que você viu? Nada, Pegou alguma coisa? absolutamente nada. Assim, esse negócio do Irã, ele me deixou tão mal no momento da minha vida que já tava difícil que, pra você ter ideia, eu tô escutando livros de Umbanda agora, porque eu quero entender mais profundamente isso. Aí tem uma série, que chama Para Quem Tem Pressa. Então, é mitologia, ciência, história do mundo, história do cinema, para quem tem pressa. E eu achei essa série muito bacana. E tô vendo isso porque saber de notícia de acontecimento do mundo tava me deixando mal, cara. Então eu me preparo psicologicamente pra falar com você só. Uhum, Tá melhor assim, pelo menos por enquanto. sim. Vamos começar, deixa eu colocar aqui no mapa. Colocar aqui em cima de Israel para variar. Essa semana a gente teve algumas movimentações importantes por parte dos governos em volta, porque os sauditas, como você deve ter visto lá naquela conversa com o Farinaz, a gente deve falar disso mais um pouco mais para frente. Uhum, Os sauditas estavam numa posição muito difícil, porque eles têm excelentes relações com os Estados Unidos, não uhum, exatamente da forma que eles queriam, mas ainda assim fizeram o país ficar rico. uhum, E eles são muçulmanos, são também povos islâmicos.
Uhum. Portanto, essas boas relações com os Estados Unidos são vistas sempre com bastante desconfiança. Uhum. Então, nada mais natural do que o Mohammed bin Salman, por pressão popular, não só da Arábia Saudita, mas dos povos em volta, dos governos em volta, convocou uma reunião de... Assim, ele chamou todos os países islâmicos e a grande maioria foi, por conta da importância do poder político da Arábia Saudita. Uhum. E eles estão agora, nesse momento, discutindo o que fazer com o Estado de Israel. Estão colocando na balança até onde eles podem ir com ameaças, até onde eles podem ir para agradar a população, o que é que eles vão precisar fazer para as populações pararem de fazer barulho, porque se continuar sem os governos fazerem nada, se continuar o Hezbollah fingindo que vai entrar, se continuar o Irã só nas palavras para cima de Israel, por mais que pareça tão radical, é possível que comecem a acontecer revoluções nesses países. Populações protestando a favor de derrubada de governo e tá assim, todos os governos estão com o cabelo em pé, com medo de começar uma onda de derrubada de governo no Oriente Médio. Com toda a estabilidade que eles têm, né, assim, mesmo com todos os problemas, para os governantes a situação é muito boa. Então, é bem isso. Por parte do Ocidente, Israel está, conforme previsto, à medida que o tempo passa e as atrocidades que o Estado de Israel faz para cima da Palestina, que, mais uma vez, repito, não é diferente do que todos não vai, 99% dos estados fizeram para se estabelecer onde estão, com outros povos. Israel está sendo pressionado a um cessar-fogo, abrir um corredor humanitário, seguir com estratégias mais precisas para captura ou eliminação de membros do Hamas, sem o sacrifício de vidas da sociedade civil palestina. Então, o próprio Estados Unidos está pressionando nesse sentido, o que foi até uma surpresa para essa semana, porque a gente sabe dos vínculos de todo o histórico do Biden e os sionistas americanos que estão no governo agora, a favor do Estado de Israel. Mas dá para ver que não é só aquele sentimento da Alemanha que tem aquele peso na consciência, porque o Estado de Israel só existe por causa da Alemanha. Eu acho que tirando a Alemanha, o único que não abandonou de vez, que não já está cogitando cortar relações diplomáticas, impor sanções ao Estado de Israel, e o Estado de Israel não é do tipo que tem uma China fazendo fronteira para eles passarem mercadorias para fazerem negociações escusas, como fez a Rússia para sair das sanções. Então seria muito diferente na situação que Israel está. Não teria nenhum país próximo, nem geograficamente, nem politicamente, para dar esse tipo de suporte, para comprar essa briga dos judeus. Então, França, Itália e outros países que no início do conflito apoiaram fortemente, que são governos daqueles jornalistas que sentaram naquela sala de cinema e viram todas as atrocidades que o Hamas fez e disse: Israel, você tem todo o direito de defesa para fazer o que você quiser, toma aqui sua carta branca. Então, parece que a carta branca acabou. Israel está cada dia mais isolado nessa situação. E parece que o que vai acontecer mesmo é uma negociação entre essa coalizão de países árabes e o Ocidente, assim, tirando Israel da mesa, para decidir, como se estivesse falando para os Estados Unidos: controle o seu cachorro, controle seu pitbull, porque ele está causando problemas na minha vizinhança. Você acha que os Estados Unidos isolaria Israel e fecharia com a Arábia Saudita se ela se afastasse do Irã? E você acha que ele trocaria de cachorro nos Estados Unidos? Ou eu tô... No governo vigente, eu acho que não. No governo atual... Mas e se o Biden infartar, assim? Não tô querendo que isso aconteça. Existe vontade política para isso, sim. Entendi. Existe essa possibilidade. Até porque Israel é como se fosse uma vitrine da democracia ali dentro do Oriente Médio. É bom lembrar esses conceitos porque para entender o vínculo e a importância que os Estados Unidos dá ao Estado de Israel.
por ser uma vitrine, Israel tem que funcionar, Israel tem que dar certo, e deu certo desde a sua fundação, por diversos motivos que a gente já fez até episódio especial só para isso. Uhum. Então, é muito difícil para os Estados Unidos abrirem mão do Estado de Israel, até pela importância dos Estados Unidos no tabuleiro. O fim do Estado de Israel, ou uma debacle do Estado de Israel, se eles se desorganizarem lá dentro, é a credibilidade dos Estados Unidos que vai junto. Então, para os Estados Unidos se salvar, eles precisam abandonar Israel, precisam cortar esse vínculo. Existe vontade política dentro dos Estados Unidos que já está vendo esse futuro acontecendo. Eles não sabem exatamente como vai ficar o Oriente Médio depois, porque Israel tem bomba atômica, mas que eles veem que é muito difícil sustentar a legitimidade do Estado de Israel. Peraí, você tá querendo me dizer que Israel pode ser próximo ao Afeganistão? Não, não é possível. Eu não queria dar esse alarme, mas sendo mais direto, sim. Sim. É um Afeganistão com bomba atômica. Mas aí como que ficam os evangélicos do Brasil, cara? Ah, não sei qual é a história que eles vão ter que inventar, não. É bom eles tentarem... Desculpa, eu tô exagerando. Não, mas eu entendo. Não tô fazendo isso pra te deixar sem graça, não. É porque eu sou retardado mesmo. Eu tô fazendo piada pra não ter que chorar. Vou colocar o mapa aqui em cima da Ucrânia pra gente passar para isso também, né? Os Estados Unidos estão pressionando os Zelensky a sentar na mesma mesa que o Putin para negociar cessar-fogo, territórios, da mesma forma. Então, por que eu tô fazendo essa ligação? A bancada evangélica brasileira vai precisar de uma desculpa tão boa quanto a do Zelensky quando ele sentar na mesma mesa com o Putin. Então, para justificar isso para os brasileiros, né? Então, eu acho perigoso esse vínculo que estão fazendo e essa divisão política na sociedade brasileira que estão querendo construir em cima disso. Porque tem gente ganhando grana com isso já, né? Não é de hoje. Sim. Então a gente tem alguns partidos de esquerda, uns mais radicalizados, outros não, defendendo a Palestina por questões diplomáticas, por questões ideológicas, só porque os Estados Unidos são a favor de Israel, então eu tenho que ser contra automaticamente. Vamos fazer um exercício mental aqui, pessoal. Quando alguém chega pra você e fala, você é gay, mulher, negro, então eu sou o seu protetor. Como a gente tem uma política polarizada, o outro lado ele tem que antagonizar a isso. Então, no mundo polarizado, só de você ter alguém que te protege, você já tem metade da sociedade querendo te fuder. Então a melhor coisa é você não querer que ninguém te proteja, porque aí você cuida da sua vida e não tem ninguém que te odeia. Não sei se está fazendo algum sentido. Pode ser, mas esse negócio de não ter ninguém que te proteja... não acho que tem ninguém que te coloque no discurso político, né? E aí, quando metade do grupo fica falando Deus é Israel, Deus tá em Israel, Deus de Israel não sei o que, e explorando em cima de quem não sabe a diferença de cristianismo e judaísmo, aí você consegue uma outra galera que vai antagonizar a isso. E essa galera que vai antagonizar isso vai perseguir essa galera de graça. Assim. E num cenário político polarizado como o do Brasil, um precisa do outro. Sim. Um precisa do outro, mas aí a pessoa que pertence a esse grupo de verdade, o judeu de verdade, toma no cu, né? Numa brincadeira dessa. Toma, não tem o que fazer. Sim. Alguém tem que pagar, né? Alguém não pode tem ser que pagar pela necessidade dos políticos brigarem um com o outro. Sim. Que a gente entenda a dinâmica e não seja a gente daqui da paróquia. Exatamente. Ou qualquer um desenvolvidos. Enfim, não desejo isso pra ninguém, porque é muito triste o que se sempre fez com a humanidade. Eu não sei se tem muito como correr disso. Não tem como correr disso. A humanidade, assim, não é que essa geração, não é que determinado estado ou determinado presidente, o ser humano é nojento desse jeito, né? Mas vamos lá. Vamos falar de... Vamos pensar positivo, vamos. Vamos pensar positivo porque a gente tá do lado certo da história. Vocês vão ver onde é que a gente vai chegar. Eu te mandei aquela entrevista lá, porque o Farinazzo conseguiu me surpreender mais uma vez. Pra variar, né? Cara, que programa lindo, que podcast lindo. Sim, eu vou deixar isso aqui na descrição também. Vocês procurem pela
pela última participação do comandante das Forças Armadas da Marinha, Robson Farinazzo, no programa do Vilela. Ele falou uma série de fatos a respeito de... uma série de conjecturas também a respeito do conflito Israel-Palestina e a respeito da posição dos Estados Unidos no cenário global. E acho que 50% do papo não foi lá grande novidade, dava até pra a gente especular, grande parte do assunto a gente já tinha conversado aqui. Acho que para qualquer um que estuda, a conclusão lógica é a mesma, né? A não ser que você queira uma conclusão ilógica pro caso, mas... mas vamos lá. O que mais me surpreendeu e que me fez até falar pro Fausto, cara, você precisa assistir isso aqui, foi a maneira como ele especulou que a China pode derrubar os Estados Unidos. E isso me surpreendeu porque faz todo sentido, parecia que estava na nossa cara e eu não tinha me tocado ainda. Porque isso já foi feito antes. Isso foi feito com o Império Romano, foi feito com os ingleses, foi feito com os alemães na Segunda Guerra em grande parte, porque a sociedade não pode se sustentar só com guerra. À medida que os gastos militares vão crescendo, outras demandas da sociedade, que são essenciais, ficam em segundo plano. Então, quando eu pensei que a China pode sobrecarregar os gastos militares dos Estados Unidos e fazer o país falir sem dar um tiro, e assim, eu achava que o superfaturamento da indústria bélica americana em algum momento faria o governo se reorganizar e controlar os gastos. A conclusão lógica é que a gente pensa vendo de fora. Mas eu tava com essa cabeça de 2021. Eu não tinha reavaliado depois que eu vi os Estados Unidos 10 vezes maior, assim, o segundo colocado, mesmo que China e Rússia se juntem, nunca vão passar. Era essa a mente que eu tinha. E assim, depois que eu vi a Rússia invadir a Ucrânia, o Biden sair a francesa, e diziam que a munição da Rússia ia acabar. Não, tem uns gordos aí falando isso até hoje. Sim. E depois que eu vi generais da OTAN falando que a munição tá acabando, muito antes de qualquer reclamação por parte da Rússia, você pode dizer que a Rússia contratou novas fontes de munição, que falou até com a Coreia do Norte e tal. E, sim, isso aconteceu de fato, mas a bomba não parou de cair, não vi ninguém da Rússia reclamar ainda. Quem tá reclamando é o Ocidente, mesmo não estando de fato dentro do território em guerra, dentro do território de destaque. O Irã começou a fabricar drones 100 vezes mais baratos e que fazem o mesmo estrago. E que gasta os mesmos $120 mil para o Iron Dome derrubar. Exato. O crescimento da marinha chinesa também tá crescendo literalmente 50 vezes mais rápido e gastando menos. Problema de arrecadação, atraso de pagamento de forças armadas, dificuldade no recrutamento, fentanil, coisa que afeta indiretamente as forças armadas americanas, porque isso aumenta a crise no recrutamento, faz com que eles queiram recrutar pessoas de 40, 45 anos. E os militares das mais altas patentes estão demorando mais de se aposentar, com dificuldade de encontrar gente competente para substituir. E uma coisa que o Farinazzo falou e que tem que ser muito bem pesado é o lobby e a corrupção e o superfaturamento nos armamentos. Porque os Estados Unidos, ele gasta bilhões todo ano em armamento sem nunca precisar tirar, né? Sim. De verdade. Porque, assim, uma coisa é você entrar no Afeganistão, contratar um monte de mercenário e tirar foto do que os mercenários te trouxeram. Você tá com as tropas lá, mas você não tá gastando igual a Rússia tá gastando todo dia. Exato. Tira de outros países, o próprio uso do dólar dá credibilidade à moeda. Então, com isso acabando, eles vão viver de quê? Exato. Então, por que eu digo isso? A população americana tá começando a encarar a realidade há pelo menos 2 anos, 1 ano e meio. Desde que começou, um pouco mais de 1 ano e meio. E não tá reagindo. Tem muita gente em negação ainda, mas não tem aquele cara que você disse que podia ser o novo Sinéad O'Connor dentro dos Estados Unidos. Não tem. Não tem. Ele é muito insignificante dentro do território dele.
Tem republicanos falando disso, tem gente querendo construir um capital político dentro dos Estados Unidos, mas não necessariamente para resolver esses problemas. É mais para tirar os Estados Unidos dos conflitos internacionais e direcionar as atenções para dentro. Mas isso não resolve o problema do dinheiro, isso não resolve os problemas dos gastos militares, do lobby de Israel, do lobby que tem grana dentro da Ucrânia. Manda um salve pro filho do Biden. Entendeu? Não resolve os gastos irresponsáveis da Casa Branca. Você pode culpar o Biden. Muito provavelmente vão trocar o governo. Mas o lobby tá lá firme e forte e vai sair ileso. Porque historicamente é isso que aconteceu. Então, todo o accountability, toda a revisão dos gastos, as CPIs que eles precisavam fazer, a CPI da Lockheed, não vai acontecer a CPI da Lockheed, que fabrica os jatos militares, fabrica armas, não vai ter CPI da Colt também. Ou seja, não há incentivo para acabar com a maracutaia. E dizer que o Brasil é muito mais corrupto que os Estados Unidos é de uma inocência que eu vou te contar, viu? Os Estados Unidos é um país de excelente exército contábil. Sim. É porque a gente tem o lucro contábil dos fundos que faz o povo perder dinheiro, aí ele tem um exército contábil. Os Estados Unidos tem umas Dilma muito mais incompetente para esconder número. É isso. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: até onde vocês acham que os americanos vão se afundar até descobrir o motivo? Até descobrir onde tá o buraco? Então, a minha pergunta é: se os caras descobrirem o motivo, dá tempo de consertar? Eu não pensei nisso, eu só queria que eles descobrissem o motivo. Vamos morrer. Se onde é que eles vão chegar, o que é que eles vão fazer com essa formação, entendeu? A minha curiosidade é isso. Eu não sei como eles vão cobrir esse rombo, o que eles vão fazer, eu não sei. Não sei, o problema deles, eu acho. Sim, eu vejo um país chafurdado, né, e assim, sem condição. Identificar o problema não vai ser suficiente para resolver o problema. Porque eu acho que eles são um cruzeiro que não dá para manobrar assim, antes deles se enterrarem. Porque só tá faltando perderem a fé no dólar. A hora que perderem a fé no dólar, os Estados Unidos não morrem de fome. Tem agricultura pesada, tem indústria pesada. De fome eles não morrem. Mas eles não vão ter poder para absolutamente nada. Vai literalmente ser Império Romano. Você não consegue movimentar a tropa assim por teletransporte. Você não consegue dar conta do território que você tem para cuidar. Eu preciso fazer mais uma provocação. Você já imaginou um mundo sem OTAN? Pra onde vamos? Quem vai? Se não a China, porque parece que a China quer ser a liderança global, mas não por meio de exército, não do jeito que a OTAN é. Mesmo que ela tenha a OCX nas costas, junto com o Irã, com Rússia e outros países convidados, não duvido que convide o Brasil mais cedo ou mais tarde, que é a Organização de Cooperação de Xangai, é uma aliança militar. O próprio Putin fez uma provocação. Cara, eu assistindo a live do Farinaz, ele falou: o Putin falou que os BRICS nunca vão se tornar, não é a intenção dos BRICS se tornarem uma aliança militar. O que foi que ele quis dizer com isso? Que os BRICS vão se tornar uma aliança militar mais cedo ou mais tarde. Entendeu? Então, com o fim da OTAN, vai sair um vácuo de poder. Por que eu tô falando em fim da OTAN? Porque a aliança militar não pode perder guerra. Então, mesmo que a OTAN não entre em um conflito direto, se parecer que ela perdeu uma guerra, para a população significa a mesma coisa. E assim, como funciona uma aliança militar? Por que eu digo que ela não pode perder guerra? Digamos que a gente é aliado, eu e Fausto, cada um tem seu governo, e nós estamos gastando horrores nessa aliança para enfrentar um inimigo em comum. Se esse inimigo vencer, eu nunca mais vou querer olhar em sua cara. É igual quando a gente perde 5 partidas seguidas no MOBA. Nunca ninguém vai jogar. Exato. A gente acha que um vai achar que a culpa é do outro. E pode ser que aconteça uma nova aliança depois de décadas, depois de uma revisão dos fatos, porque assim, no Oriente Médio aconteceu uma aliança militar para derrotar Israel. E como Israel ainda está lá, firme, forte, soberano, saiu maior ainda, por muito tempo, a Arábia Saudita e Irã não se bicaram,
nem com Síria, nem com Iraque. Muitos países não necessariamente viraram inimigos, eles já tinham rusgas anteriores. Mas formar uma aliança militar estava fora de questão. Passadas várias décadas, o governo de Israel foi trocado, está enfraquecido. Governos islâmicos estão muito fortalecidos, conseguiram fontes alternativas de renda, de trabalho. Uhum. E a tendência é que elas vão se emancipar, independente dos governos. Basta acabar com a guerra do Iêmen, pacificar a Síria. Não estou falando que é um trabalho fácil, mas a gente está caminhando nessa direção à medida que a Rota da Seda se aproxima. É que todos os problemas, todas as rusgas que tem ali se resolve com muito dinheiro chegando do nada e reestruturando o tabuleiro, né? Sim. Do nada diga-se China, que a gente tá falando disso hoje. Não falei, não pensei nisso, não. É só uma ponte que tá construindo sozinha ali que vai dar emprego pra todo mundo. Mas sim, é bem por aí. Então, o mundo islâmico vai se resolver financeiramente, militarmente, independente do que o Ocidente impõe. E por isso, o Ocidente, as influências dos Estados Unidos vão ficar obsoletas. Não vai ter mais motivo para a Arábia Saudita sentir medo dos Estados Unidos e ter que negociar o petróleo em dólar sempre. E esse efeito dominó já está acontecendo, a gente já falou disso antes. Já tem outros países, que é o caso no Brasil aí, propondo negociações na própria moeda brasileira ou em yuan chinês. Na moeda brasileira ninguém aceitou ainda, né? Mas não vem ao caso. Mas yuan chinês, que já é um parceiro comercial nosso, estratégico nos BRICS, já tá todo mundo aceitando negociar porque a China tá assumindo cada vez mais o vácuo de poder dos Estados Unidos. Então, assim como a Liga Árabe contra Israel acabou, as monarquias contra Napoleão acabaram. Japão, Itália e Alemanha uma vez se uniram, mas ele não gosta muito de falar sobre. Todas essas alianças militares, a exemplo do que aconteceu com elas, eu acho que é questão de tempo acontecer com a OTAN. Porque mesmo que a Ucrânia não esteja na OTAN, todo mundo se comprometeu a defender e todo prejuízo vai ser contabilizado por todos esses países. Vamos prever o que é que vai acontecer aí, vai. Biden convenceu todo mundo de que ia ser um puta investimento da hora. Não, mas tem antes disso. IPCA mais 30. Sim, essa é a parte dos europeus. Certo? Os europeus vão pleitear isso aí. Você, Biden, nos convenceu de que a gente ganharia da Rússia. Não importava o que acontecesse, se a gente despejasse dinheiro em cima da Ucrânia, a gente ia conseguir enfraquecer essas potências orientais que estão tentando assumir os vácuos de poder que a gente deixa por pura incompetência. Então, culpa é sua, Estados Unidos. Culpa sempre vai ser sua. Prevendo aquele papo que a gente teve muito, muito antes, que os Estados Unidos podem ser os judeus do futuro. A persona não grata do mundo. Sim, isso vai acontecer, por mais que eles sejam uma economia pujante ainda, sempre vão ser, pela posição geopolítica dele, por ter saído por dois mares e tal. Tudo que vocês já sabem das vantagens que os Estados Unidos têm. Sim, os europeus vão ter isso como desculpa para os Estados Unidos. Por outro lado, os Estados Unidos também vão acusar todos os europeus que estão na OTAN e nos últimos 10, 15 anos só reduziram os gastos militares. O acordo todo mundo tem que gastar cerca de 3% do PIB. Os Estados Unidos eram os únicos que bancavam isso. Em alguns anos gastaram até um pouco mais para sobrepor o que os europeus não estavam gastando. Então os Estados Unidos vão poder apontar o dedo e dizer Alemanha, França, Itália, Inglaterra, vocês reduziram os gastos militares, eu tive que cobrir os gastos por mais de 10 anos, então tudo que você gastou a mais na Ucrânia por causa de mim, não me venha reclamar disso, porque
considerem uma dívida paga com a gente que vocês têm. Uhum. Então, todos os fatores são motivos para que a OTAN se desmantele com o tempo. Para além disso, as decisões estratégicas, diplomáticas, que tem um discurso do Trump, tem uma reunião que o Trump fala lá, que a gente até já falou disso aqui, que ele fala, vocês estão comprando energia da Rússia, vocês estão deixando a sua economia completamente dependente da energia russa, e o dia que eles fecharem a torneira, vocês vão ter um problema e eu vou ter que arcar com o prejuízo. Isso aconteceu nos primeiros meses da invasão ucraniana, e quase a Europa passa um perrengue pesadíssimo por causa disso. E hoje todo mundo está tendo que renegociar com Putin e deixam a Rússia numa posição muito confortável. Se você falasse isso no início do conflito, você era imediatamente chamado de Russete, de torcedor da Rússia. Mas não é... Isso provando o ponto tanto do Farinazzo quanto de outros analistas. O próprio Oliver Stunka, que foi apedrejado, foi crucificado em praça pública por falar que o Putin podia acabar ganhando o conflito, porque ele é um alemão pró-OTAN e ele tem muitos amigos, e pelo fato dele ter conseguido ser o mais neutro possível e ter conseguido prever os perrengues que tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia iam passar e estão passando, ele foi bastante criticado, apedrejado por isso, publicamente. Mas, no fim das contas, ele ganhou a credibilidade. Ele estava certo, né? Então, é o que a gente vê. E a pergunta que é impossível ter resposta. Com esse declínio da OTAN, quem vai tentar assumir esse vácuo de poder? E não se limitem ao Oriente. Pode vir de uma nova coalizão anti-membros da OTAN. Que fizeram com que a instituição se colocasse na situação que está hoje. Então, isso abre espaço para movimentos extremistas no mundo inteiro. E com crises de refugiados, que tudo que a gente já viu com as guerras que acontecem na norte da África e no Oriente Médio, o problema só se agrava dentro da Europa, e eu não vejo outra saída que não governos autoritários, nacionalistas, que a gente sabe onde é que isso pode chegar. Não sei, eu lembro de você falando que queria que os Estados Unidos tivessem minimamente forte para impedir os caras de se matar, e assim, os Estados Unidos fez atrocidades no mundo, não que todo vencedor de guerra também não faça, mas o mínimo que a gente esperava de tanto dinheiro gasto, de tanta estratégia feita, é que eles prezassem pelo controle, mas eles não prezaram pelo controle, eles prezaram pelo lucro. E eles estão há décadas fazendo dinheiro com petróleo e com arma. E cada movimento exigia um novo movimento. E cada novo movimento tomado foi feito almejando grana e não necessariamente segurança. Porque, cara, se você quer investir na segurança do Rio de Janeiro, você começa dando condições de vida para as pessoas mais pobres do morro. Certo. Então, quando você deixa as pessoas vivendo como se vive no Irã hoje, você está pedindo para ter dor de cabeça depois. E com os Estados Unidos fraco, vai crescer. O negócio ele volta. No turno dos Estados Unidos, venceu o cara que tinha supostamente mais controle. E agora eu acho que vai vencer aquele que for mais porra louca, que tiver menos medo do que pode perder. E aí eu imagino o mundo liderado por um grupo desse. Esse é o problema, né? Uhum. Não tô dizendo que é o que vai acontecer, eu tô dizendo que abre espaço pra isso, né? Vacas de poder, qualquer um que chegar, que for doido de entrar lá ocupando, vai ocupar. Com toda por certeza. Algum tempo. E ocupar por algum tempo, por mais que curto, pode ser horroroso pro planeta, né? Exato, não precisa de muito tempo para destruir Não tudo. precisa de muito tempo, precisa de... Exato. É difícil pensar nisso, e é difícil pensar também
as respostas que os Estados Unidos vão dar. Isso me dá um pouco de desespero porque eu não vejo nenhum incentivo para os Estados Unidos descerem do salto pacificamente. Pra não cair atirando, né? Exato, Não existe uma razão pra não cair atirando. exato. Eu não consigo imaginar um mundo onde os Estados Unidos descem do salto para a China subir. Eu estava refletindo sobre isso, sobre essa possibilidade, pensando no que fez a Inglaterra descer do salto. Não, eu cheguei à conclusão que não foi só diplomacia, não foi só uma vontade de sair da responsabilidade de estar no governo do mundo, sabe? Dessa pressão global que vem. Que assim, tudo que acontece no mundo de ruim é culpa da liderança. Uhum. Se você tá no Brasil, é culpa do presidente. Se você tá no mundo, é culpa dos Estados Unidos. Por mais que tenha sua parcela de verdade em vários lugares do mundo, não é necessariamente isso. Eu acho que a pressão é muito maior, mesmo que os Estados Unidos não sejam os inocentes da história. A pressão que vem a eles é muito desproporcional ao que é culpa deles de fato. Uhum. E por que eu falo da Inglaterra? Porque a Inglaterra desceu do salto para um amigo dela subir. Uhum. Ela teve todas as vantagens de estar no topo, porque tinha um amigo dela tomando conta do mundo agora. Então, pela diplomacia, a Inglaterra permaneceu com boas relações com todo mundo, mas não tinham mais a culpa de todos os problemas do mundo ser da Inglaterra E eram os mesmos grupos capitalistas, por outro lado, também, né? De fato. Eram Então, assim, os descendentes deles que estavam assumindo. Exato. Então, antes. O mesmo sobrenome. Aí é fácil. Uhum. Eu quero saber como vai ser a transição para um povo que fala outra língua. Para povos que falam outras línguas, né? Que não é a China sozinha que vai sentar nessa cadeira. E de inimigos históricos. Faz sentido que os Estados Unidos deixem um estacionamento para eles ocuparem. Vocês vão ocupar esse espaço aí, mas vai ser um... Sabe? Vocês vão ocupar escombro. Uhum. Não tem por que eu deixar toda a civilização moderna que eu construí para vocês mandarem. E isso vai trazer... Isso coloca uma pulga atrás da orelha de todo mundo que não tem bomba atômica, e que é a maioria. Isso dá inúmeras razões para outros conflitos começarem. Não tem ninguém otimista não, cara. Você não tá sozinho, fica bem tranquilo. Em relação a isso. Sim. Foi o que foi mais que eu peguei de anotação aqui, porque assim, não foi tanta coisa absurda que aconteceu durante a semana. Você acha que a coisa continua desescalando? Você acha que a coisa continua desescalando ou tá perigoso ainda? Olha, deixa eu abrir o Live Map aqui para mostrar isso para vocês. Aqui. Israel e Palestina. Enquanto Israel estiver na sua zona de conforto, deixando um mínimo de contingente militar preparado para o Hezbollah entrar, porque eles não podem baixar a guarda, né? O conflito com Hamas vai acontecer, eu não diria com o pé nas costas, mas Israel vai ganhar. Não tem motivo para acreditar que Israel não vai ganhar esse conflito aqui. Se for só contra o Hamas, vamos especular com a vontade dos países árabes, dos países islâmicos em volta. Se for só contra o Hamas, eu acho que a vontade desse país em volta é conseguir só o capital político para tirar o vácuo de poder de Israel. E assim eles não têm grandes problemas com a sua população local. Mas esse é o mundo ideal para eles. Israel faz a besteira com a Palestina, todo mundo vira as costas para Israel e eles se apresentam como novos diplomatas do Oriente Médio para ocupar as cadeiras que Israel ocupa hoje na ONU, inclusive. Porque quando um líder iraquiano ou um líder africano vai falar na ONU, ninguém presta atenção.
Verdade é essa. Até os diplomatas mais assíduos pegam o celular para ver, para especular o que é que o Benjamin Netanyahu vai falar, entendeu? A voz de Israel é muito mais ecoante, dão muito mais atenção no mundo. Então, é claro que eles almejam essa deterioração da imagem de Israel para que ele se apresente como alternativa no Oriente Médio e assim colham os louros, né, desse conflito. Mas não é... se for assim, existe sim um incentivo para desescalada. Israel acaba com o Hamas, território pacificado, refugiado de Palestina são 2 milhões de pessoas. O Egito que vai ter que lidar com isso. Não acho que o Egito vai fechar o canal de Suez por causa disso, acho que é muito pouco. Eu acredito que as pessoas vão voltar às suas casas na faixa de Gaza, voltar aos escombros, né? Ter que reconstruir tudo de novo no pior cenário possível. Tomara que Israel auxilie a reconstrução disso e aqui vira um novo West Bank, vai. Com Israel ocupando tudo, com polícia, com forças armadas, para que nenhum grupo insurgente volte com a força que o Hamas tinha. E mais com um monte de caputs lá dentro, que é pros caras ter onde fazer ataque terrorista se eles quiserem. Sim. Sim, esse esse cenário horroroso que eu descrevi é o melhor cenário possível para uma desescalada. Não é caputs, é kibbutz. Kibbutz, Isso não vai acontecer justamente por causa dessa reunião de cúpula que aconteceu aqui na Arábia Saudita entre países islâmicos, convocada pelo Mohammed bin Salman, porque eles estão sofrendo pressão política, pressão popular. O próprio Erdogan, que tá sempre na corda bamba, só que ele joga muito bem, então a posição dele hoje eu não diria que tá confortável, mas tá bem administrada. O próprio Erdogan tá pressionando nesse sentido. Porque ele também sente a pressão popular. Ele sente que se ele não fizer nada, a possibilidade de aparecer um cara mais radical que ele ganhar o governo, porque ele não vai poder radicalizar o discurso pra cima de um radical igual a ele, igual o pior. Entende o que eu quero dizer? Ele consegue prender jornalistas, ele consegue acabar com a oposição política que defenda a democracia, que defenda valores pró-União Europeia, que ele pode dizer que são os gays, são os depravados e a população compra esse discurso, e ele consegue prender todo mundo. Ele não vai conseguir prender todo mundo se for um cara, se for um muçulmano do lado dele. Não vai conseguir fazer isso. Senão vai ficar muito na cara que ele é um ditador sanguinário. E eu não sei se, com o tamanho da população que tem em Istambul, a possibilidade de uma insurgência ali é muito alta. Ele não vai conseguir administrar toda a pressão política externa e interna vindo da população, sabendo que tem um novo ditador nível Muammar Gaddafi. Entendeu? Se ele ensaiar virar um Gaddafi lá dentro, não acredito que ele consegue se estabilizar, não. E ele não vai viver pra sempre, né? Por que eu falo tanto da Turquia? É o território-chave, é o maior exército da OTAN fora dos Estados Unidos. Então por aí você tira o nível de importância que esses caras têm. E a maior força do Oriente Médio hoje, pau a pau com o Irã e Israel, vai. Então é de uma importância muito alta. Então o motivo para desescalar existe por parte dos governos. Eu acho que é a vontade dos governos desescalar o conflito. Mas eu acredito que as populações não vão deixar, e os grupos dissidentes, tudo que tá abaixo de Hezbollah, não vão deixar também. Chega uma hora que o bolsonarismo fica maior que o Bolsonaro, os caras vão pra porta do quartel e o Bolsonaro fala, sai daí, os caras falam, não! Quando ele fala pra sair, ele tá mandando ficar. Exato. Perfeito paralelo. E é isso hoje. Se o Bolsonaro não se radicalizar, se o Bolsonaro não adotar o discurso e sentar na cadeira que os radicais estão querendo colocar, vamos supor que consigam derrubar o Alexandre de Moraes,
quero dizer o Lula, que é o presidente de verdade, né? Quem manda de verdade no Brasil é o Lula, né? Não é o Alexandre, não. Então, se os bolsonaristas conseguissem derrubar o Lula e o Bolsonaro dissessem, poxa, vocês estão é, se radicalizando demais, não é isso, a gente tem que jogar dentro das 4 linhas. Os bolsonaristas iam colocar um outro Bolsonaro na cadeira. Uhum. Isso ia acontecer. American History X. Então. Na hora que o líder sai da cadeia falando, vou parar com esse negócio aí, os caras matam ele, Sim. e põe outro no lugar que corresponda. Isso é muito triste, porque se tá acontecendo é porque encontra eco na população, em grande parte da população, porque senão trocariam de líder. Tô falando do Netanyahu agora. Uhum. Exato. O mais impressionante também, por parte do Netanyahu, é a maneira como ele conduziu as coisas, né? Impressionante não tô falando no bom sentido. Mas como ele deixou a situação chegar no lugar que tá, né, cara? Porque Israel é soberano sobre a Cisjordânia e Israel tinha plenas condições de ser soberano para cima da faixa de Gaza. Não tô dizendo que seria fácil. De fato, é isso que eles estão conseguindo agora consolidar. Eu mostrei isso aqui no mapa. Nas semanas passadas tinha uma pequena mancha, depois formou uma barreira no meio aqui perto do rio. Tem um rio que corta aqui o norte e o sul da faixa de Gaza. E o norte de Gaza. Então, pelo formato que ficou a mancha, já ficou bem claro qual era o objetivo, né? Eles conquistaram toda a costa e cercaram completamente o norte de Gaza para que não haja saída entre... só se houver túnel por baixo aqui, né? Que a gente sabe que tem, mas eu não sei se a mobilidade é tão fácil para você transportar uma grande quantidade de armamentos e de terroristas do Hamas por baixo dos túneis, né? Por causa desses caras querendo fugir. Uhum. E o Netanyahu foi muito... Ele sempre teve capacidade de fazer isso, mas precisou acontecer o 7 de outubro e ele precisou chamar toda a atenção para ele. E eu tava refletindo a respeito disso também. Talvez a posição mais inteligente para Israel depois do dia 7 de outubro fosse não fazer alarde. Já parou para pensar nesse universo? Se Israel tivesse entrado na faixa de Gaza sem convocar todos aqueles jornalistas, sem puxar todas as atenções do mundo para o que aconteceu dentro de Israel, eu acredito que grande parte do Ocidente, por falta de conhecimento, e eu digo das populações, e os governos iam fechar os olhos para isso, já que a população não tá dando atenção, não tem por que eu puxar a sardinha para esse lado também, né? Isso é a fragilidade de uma democracia que precisa de demonstração de força, né? Isso. O Netanyahu, ele não precisava salvar Israel, ele precisava salvar a imagem dele. A imagem dele de Israel. Porque a imagem de Israel é a imagem dele, né? Ele tá em uma posição diferente de outras lideranças, porque... Eu tô falando do cara do MOBA que eu tô jogando aqui, o cara fez uma cagada aqui, Lazarem. Faz todo sentido ainda. O Biden não precisa salvar a imagem dos Estados Unidos, ele precisa salvar a imagem dele. O Netanyahu também precisa salvar a imagem de Israel, porque se a imagem de Israel acabar com ele, com o governo dele nas mãos, ele vai sofrer consequência disso, dentro de Israel. E eu não acho que vai ter refúgio pra ele em lugar nenhum do mundo, porque todo mundo virou as costas. Então, sim, é isso que eu imagino. Se ia ser só mais um dia, como outro qualquer, que tentaram um ataque via morteiro, via foguetes da faixa de Gaza para Israel estaria dando troco e ninguém ia chamar atenção para isso. A gente não ia fazer 4 ou 5 episódios falando disso, entendeu? Seria muito mais inteligente da parte dele. Mas ele quis ser... Mas ele quis pagar 5 influencers pra ficar fazendo live todo dia, dizendo como as pessoas más odeiam Israel. Assim. Aí aparecem uns caras que querem desmentir o Rock de tanto que ele incomoda com as mentiras cínicas dele. Agora imagine que tem uns 4 Rock em cada país. Se o Rock não existisse, a imagem de Israel ia estar melhor no Brasil.
Porque não ia, um monte de gente não ia ter ficado falando tanto desse cara, velho, porque ele é nojento. E ele soa super intelectual, ele soa super honesto, mas quando uma pessoa, quando cai a venda e ela entende o quanto o cara é filho da puta, ela nunca mais consegue olhar pro cara sem ter vontade de querer vomitar, Cara, velho. cara, Então é horrível a longo prazo pra Israel que o rock exista. de novo, eu vou tentar te puxar um pouco pra realidade. O rock Ah, não é não, é. diferente. O rock não é diferente de nenhum Não, diplomata de nenhum país. é porque, não, é que eu tô querendo falar que as 7 pessoas que estão assistindo aqui, nós dois, somos maioria no Brasil. Não, só da gente estar falando disso, a gente é uma É, minoria insignificante. O que eu digo é que é exatamente o que eu acredito, não tô desvirtuando nem nada. De acordo com o que eu aprendi, eu não vejo o rock como esse arrombado todo. Eu acho que você tá vendo isso porque você tá comprando muito do outro lado. emocionalmente. Isso. Você tá ouvindo muitas histórias do outro lado. Existem rocks de outros países, inclusive do Oriente Médio, só que ninguém dá tanta atenção à propaganda quanto Israel e Estados Unidos. A escolinha Estados Unidos fez Israel se importar tanto com isso. Os rocks de outros países, eles costumam conversar muito mais com governos do que com tentar melhorar a imagem do país para a população. Porque Uhum, normalmente o governo não se importa com as populações uhum, e com a opinião da população. Eu vi de Rússia que tá cagando, né? Não tem, uhum, não tem gente uhum. falando da Rússia, do quanto a Rússia foi boa, só uns pateta que puxam saco de Stalin da União Soviética, e até hoje tentam romantizar o que aconteceu com aqueles países só porque eles são contra os Estados Unidos também. Porque eles não arranjam um motivo muito melhor que esse, não. Mas eu vejo movimentações a favor disso também, porque se os Estados Unidos chegou no auge de um Estado fazendo isso, fazendo essa propaganda, se preocupando com a imagem, ele estabeleceu um novo meta. E tem outros países que também se preocupam em passar esses valores para a população. E é por isso que a tal da democracia é tão disseminada. Uhum. Mas de valores, desses valores que os países pró-democracia passam, de tentar melhorar a imagem deles, apagando as atrocidades que todos os países fazem, existe, por exemplo, na China hoje, essa tendência. Porque para convidar todos os europeus, todos os povos africanos que tem alguns pró-ONU, pró-eixo atlanticista, eles precisam ver legitimidade, eles precisam ver uma boa imagem do país que vai estabelecer a nova Rota da Seda. Entendeu? A China, Uhum, a gente sabe as atrocidades que ela comete, que ela cometeu ao longo da história e ainda faz. uhum, uhum, E ela também está investindo em rock chineses para uhum. o resto do mundo, e aqui no Brasil a gente tem. Eu não lembro se eu cheguei a falar disso aqui, mas. Tá, eu teria ranço dos rocks da China se eu estivesse assistindo eles. É isso que tu tá querendo dizer. Você tá completamente certo. Exato, exato. No momento que disserem que a China tem pleno direito de se defender das atrocidades que os Estados Unidos já fizeram historicamente, grande parte com razão, mas injustificável o que eles fazem nessas fronteiras com Índia e aqui na região da Caxemira, que nosso amigo falou aí no chat na semana passada. É, eles não, eles também não vão conseguir dar um bom motivo para você de por que não existem chineses e muçulmanos, por que não existe uma grande população de chineses e muçulmanos dentro Uhum. da China. Entendeu? Por quê? O que é que acontece em Já Xinjiang mataram nesse... todos. Uhum. Então, ou mataram, colocaram em campo de concentração, trabalho forçado, ou o que dizem as mais línguas, né? A gente não sabe se isso é tão propaganda do Ocidente assim também, que dizem que tem até tráfico de órgãos das pessoas. Cara, tem uma conversa muito foda acontecendo na China a respeito. Nossa, eu achei que eu tava matando o cara, não tava nem atirando. Do. Tem gente sendo raptada na China por gente em Myanmar. Eu contei isso daqui a semana passada, não? Acho que não.
Tem uma galera em Mianmar que fica o dia inteiro em central de telefônica, porque eu tava numa dessas de estudar golpes, né? Os caras estão caindo naquele golpe das tarefas também. Aí tem um golpe que os caras ficam em centrais telefônicas e oferecendo emprego em Mianmar por oportunidades para chineses. Uhum. E aí você vai lá e aí te sequestram, te forçam a trabalhar nessas centrais para trazer mais chineses. Aí você tem que trazer 2 amigos, é isso. É uma Aí pirâmide até é chegar a uma. 1 bilhão de pessoas. Exato. E você fica escravizado e os caras conseguem ir Beleza. tirando todo o dinheiro que você tem na China. Aí você começa a pedir resgate para familiar e o que dizem é que quem vai não volta. Uhum. E aí, assim, você começa extraindo tudo que a pessoa tem, todo o trabalho que ela pode extrair e acaba com prostituição forçada e venda de órgão. E o governo está preocupado com isso e está tentando, fazendo campanhas de alerta, mas aí quando o cara recebe umas fotos, ele fica doido e esquece, né? Sim, mas isso é muito sério. O governo de Mianmar tá envolvido nessa maracutaia ou é. Não, 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 né? civil. Eu acho que se tivesse essa fronteira ia ficar pontilhada fácil, fácil, rapidinho. Mas vai E saber. aí tem. E aí tem. E tem de tudo. Tem chinês que fica se fingindo de japonês e arrancando dinheiro dos virgão no Japão. É foda. Todo dia, eu acordo 2 pessoas e é isso. Eu entendo. Mesmo que não tenha envolvimento do governo, pode complicar pra Mianmar, Sim, sim, porque porque o nível do negócio lá é muito sério. é, isso vai significar que tem uma parte importante da economia de Mianmar tá rodando em função disso, se o negócio ficar grande demais. A ponto de parecer que o governo tá fazendo vista grossa pra isso. E aí vai ser uma Uhum. excelente desculpa pra China intervir em Mianmar e ganhar um acesso pra a Baía de Bengala. Eu acho que eles adorariam ter, Tem ter um acesso. motivo pra isso. Exato. Eles adorariam um motivo pra não precisar passar por Singapura, não precisar passar por esses estreitos aqui Uhum. da Oceania que eles precisam passar pra sair da costa aqui a costa leste chinesa. Não, boa desculpa. Acho que já dá pra eu ser relação internacional da China, olha. Tenho ideias. Tenho ideias. É possível. Mianmar é uma puta ditadura. Bizarra. Que moral a China vai ter pra dizer isso, não pra acusar disso, mas enfim. O mundo Uhum. o mundo é a hipocrisia Vamos que invadir reina. um país aí pra colocar democracia lá pra. Isso é muito bom. Tem, está nada. Mas eu vejo a China, como a gente sabe, a China não é disso, né? Mas eu acredito que se tornar um problema de. E de novo a gente vai para o negócio da pressão popular. Se a população da China ficar incomodada a ponto de, olha, tem boa parte da minha família sumiu, governo chinês, porque estão sequestrados em Mianmar e são obrigados a ter trabalhos que não contribuem em nada Uhum. com a, Uhum. com a evolução da China. Então, toma providência aí. Aí, vocês sabem que eles não vão xingar o Xi Jinping, mas eles vão xingar o líder do bairro, que vai xingar o prefeito, que vai xingar o governador, que vai xingar o Xi Jinping. Então, Uhum. chega, chega na alta cúpula a reclamação se tomar grande proporção. Uhum. Não sabia dessa. Gostei. Ver o que temos mais aqui. Cara, eu recebi uma corrente de WhatsApp bizarra e que me deixou muito preocupado porque eu não tinha noção do quanto as pessoas eram alienadas. Eu vou ler alguns trechos aqui, vai. Uhum. A respeito do Oriente Médio. Olha como o discurso é cretino. Elas acham que Israel é cristão? Zoeira. Não chega tanto. Mas eles estão comprando o discurso da direita nacionalista europeia e americana radicalizada, que coloca toda a culpa dos problemas do mundo nos muçulmanos. E aí tem lá todos os atentados que já aconteceram
tomada da embaixada dos Estados Unidos no Irã foi feita por muçulmanos. Essa foi uma que eu fiz questão de notar, porque, cara, se a tomada da embaixada dos Estados Unidos no Irã foi feita por muçulmanos, onde é que tá a surpresa? Só tem muçulmano dentro do Irã. Você queria ser feito por quê? Por Goblin, caralho. Os agressores da embaixada dos Estados Unidos em Beirute eram muçulmanos. Homens-bomba em Buenos Aires eram muçulmanos. Essa dos homens-bomba Então, né? existe uma necessidade patrocinada aí, né, de transformar o muçulmano em alguém matável que não esgota nunca, né? Uhum, Então as pessoas precisam ter medo da palavra muçulmanos. exato. E aí isso é facilmente refutável com todos as conjecturas que a gente já fez aqui. Os países ocidentais que sofreram ataques de muçulmanos radicalizados não podem reclamar depois de extrair todo o ouro e petróleo e desestabilizar todos os povos muçulmanos, tanto na África quanto no Oriente Médio. Então, é aquele negócio, você é aquele relacionamento abusivo e você fica espizinhando o parceiro, você gasta de sacanagem o cartão de crédito, você não faz as coisas que te pedem, você não faz o mínimo dentro de casa, e quando a pessoa estoura, você fala, ah lá, louca. Ah lá, que tóxica, louca. É exatamente isso que estão fazendo com os muçulmanos, geopoliticamente. Então vocês só estão sofrendo consequências disso. Trate melhor a visita, é isso que você tem que... se comporte onde você não é chamado também, né? Mas sim, isso veio de... eu não vou dizer exatamente de onde, para não comprometer ninguém aqui. Mas gente inteligentíssima. Gente pós-graduada, sabe? Gente que tem grana. Comprando essa narrativa rasa. Bizarra. Comprando toda a propaganda americana. Pensando exatamente como Israel quer que você pense. Isso... Não que Israel tenha, de novo, Israel tem sua legitimidade enquanto Estado, mas você é um brasileiro, que não é nem judeu, nem muçulmano, e você está quase pegando em armas contra um povo em uma guerra que não é sua. Você tem praia à vontade. Eu vi imagens recentes no Twitter dos israelenses comemorando as conquistas as conquistas das praias da faixa de Gaza. E aí é aquilo que eu falei semana passada. Vocês têm praia à vontade. Por que vocês estão torcendo para um povo que não é o seu conquistar uma praia de outro povo que também não é o seu? Por que você está fazendo isso? E eu digo mesmo, para não dizer que sou clubista, digo mesmo para os babacas que estão... babacas não, né? Que eles estão dando exemplo de capitalismo. O PCO tá vendendo camisa do Hamas. O partido mais anticapitalista que tem tá faturando horrores e aí vendendo camisa do movimento anti-americano, anti-israelense, que eles fingem que apoiam. Então, é isso. É isso. É muito triste. Assim, você chegou a ver alguma notícia dos brasileiros que foram... porque assim, tem recrutamento de muçulmanos radicais em vários países do Ocidente e aparentemente isso chegou aqui no Brasil. Você é convidado a entrar no Islã, e até aí tudo bem, nada de errado, se você quiser, você faz com sua religião, não é da minha conta. Mas, posteriormente, você é convencido de que os Estados Unidos são culpados por todos os problemas do mundo. Você é convencido de que Israel é um Estado absolutamente terrorista e que ele não tem legitimidade nenhuma, como se Israel não tivesse todas as características de todos os outros Estados. E que é seu dever pegar em armas contra todos os interesses desses dois países, Israel e Estados Unidos. E aí existem americanos, gente branca com sobrenomes americanos, apoiando o Hamas, sendo muçulmanos e sabe, criam células terroristas
Isso, o Estado Islâmico fez isso pra caramba dentro dos Estados Unidos. E outros grupos aprenderam com isso e criam células terroristas de nativos dentro dos países inimigos. E aparentemente isso foi feito aqui no Brasil porque 2 pessoas foram presas, acusadas de planejar um atentado contra uma instituição judaica dentro do Brasil. E aí já expliquei para vocês aqui que a Polícia Federal é a Interpol no Brasil. Tem todos os países, tem uma polícia, quase todos os países, da ONU todos, tem uma polícia que coopera como instituição para a Polícia Internacional. Então a Polícia Federal agiu em conjunto com a... Eu não sei qual é americano, não sei se é a própria CIA ou se tem uma polícia americana específica para isso, e uniu forças com o Mossad também, para descobrir quem eram essas lideranças aqui no Brasil que estavam planejando atentados e tentando converter gente pro Hamas aqui dentro. Ou pro Hezbollah, não foi nem pro Hamas, foi pro Hezbollah. Mas o fato é esse. 2 brasileiros foram presos, acusados de fazer parte do Hezbollah e causar um atentado aqui. Mesmo que isso não seja verdade, mesmo que sejam bodes expiatórios e que foram acusados injustamente, me preocupa a radicalização que esse tipo de notícia causa aqui, entendeu? E o tanto de gente que se deixa levar porque tem gente fazendo isso, né? Sim. O tanto de gente que enxerga um chamado onde só existe burrice. Sim. Porque se existe uma possibilidade da gente acabar com a paz que existe no Brasil, desse fenômeno de muçulmanos, judeus, árabes, cristãos sentarem à mesma mesa, o jeito de acabar com isso é assim. Radicalizando pessoas dentro do território e fazendo essas pessoas se atacarem aqui. Imagina se explode uma mesquita por conta de uma dissidência de um recrutado aqui. Um brasileiro aleatório que se diz muçulmano explodiu alguma coisa aqui. Entendeu? Começa um problema diplomático do Brasil com Israel e como se já não tivesse, né? Que o governo brasileiro atual tá... O Lula tá se esforçando, né? Sim. Além de condenar tudo que Israel tá fazendo, o Brasil tá quase cortando laços com Israel, que a gente compartilha tecnologia, o agronegócio brasileiro se dá muito bem com Israel. Isso nem afeta nada, não tem nada a ver com os muçulmanos isso aqui. Entendeu? Isso faz bem pro Brasil e faz bem pro agronegócio de Israel, faz bem pros dois. É mais comida pro mundo, inclusive o povo muçulmano pode se beneficiar disso. Mas imagina cortar um laço desse. É a humanidade que perde. Então, eu acho até irresponsável que o governo brasileiro tenha tanto poder de apagar as influências do Itamaraty e tá se radicalizando contra Israel. Acho que a gente tá queimando a largada, sabe? Acho que naturalmente isso vai acontecer em algum momento, de todo mundo virar as costas para Israel, mas o Brasil não pode ser o primeiro. O Brasil não pode estar na linha de frente desse movimento que a gente vai comprar briga com o resto do Ocidente. A gente tá fazendo isso antes da China. Entendeu? É o Brasil que vai puxar o bonde. Quem a gente pensa que é? A gente não tem bomba atômica, não tem exército. Alô? Alô? Itamaraty, o que vocês estão fazendo? Né? Esse é o alerta que eu deixo tá aqui. Fazendo o que o Elidan tá fazendo aqui. É que você não tá vendo. Dando estrago aí, né? Saudade de jogar com o Elidan. Pra além disso, pra gente... Nossa, é que a gente... Eu vejo o Elidan desse jogando, eu vejo o Biden e você fala, olha o estrago que uma pessoa burra pode fazer no mundo quando ela tem poder, né, cara? Você dá 20% de poder do time na mão de um cara e olha o que ele faz. Ele acaba com a vida do resto do time. Pois é, um potencial destrutivo inacreditável. Te falei também da Venezuela ameaçando invadir a Guiana. Parece que tá tudo estacionado lá. Não teve grande novidade. Estão alocando tropas, mas tá... O próprio Maduro... Eu não sei se isso foi uma chamada para negociar. Que é uma saída possível, né?
o povo da Guiana, o governo da Guiana, sugerir sentar à mesa com Maduro para dividir os lucros do petróleo que foi descoberto em Essequibo. Porque para dar legitimidade, não estou dizendo que tá certo, mas o que o Maduro vai dizer para o mundo, e que eu acredito que China e Rússia, que são as grandes potências fora o Ocidente, econômicas e militares, e a influência delas se importa, né? Vão dar legitimidade para o Maduro e vão passar esse discurso adiante. Eles vão dizer que quando a região de Essequibo foi cedida à Guiana nos acordos assinados por Hugo Chávez, o petróleo ainda não estava em jogo. O petróleo ainda não tinha sido descoberto, então era uma moeda a mais que a Venezuela tinha que ter na mesa na época, e que e por isso é legítimo que a Venezuela pleiteie esse petróleo. Que se eles soubessem da existência desse petróleo, eles não assinariam com tanta facilidade. Ou eles não cederiam tanto do território à Guiana. Esse vai ser o discurso. Eu não sei se o Ocidente vai comprar enfraquecido do jeito que tá. Eu acredito que existe a possibilidade de ser... E aí, tirado da bunda, né? Eu não posso dizer nada, não posso dar uma resposta concreta para vocês, porque eu estou 50-50. Justamente por ser um território insignificante, a América do Sul pode ser solenemente ignorada pelo Ocidente. Então, se o Maduro entrar aqui, acho que todo mundo pode cagar e andar. Mas, justamente por ser irrelevante também, os Estados Unidos podem se oferecer para defender isso aqui. Querer demonstrar força. Mostrar força em quem aguenta. Sim, e dar uma coça no Maduro. E não invadir a Venezuela, mas tirar o Maduro do território. E aí aguenta Estados Unidos no jornal, né, cara? Puta que pariu. Veja lá o que fizemos com a Venezuela, cara, a gente é muito foda. Sim. E aí o Biden usa isso pra eleição, bate no peito, venci. Venci o autoritarismo do Maduro. Venci, a direita nunca teria coragem de fazer isso. Não sei se isso seria suficiente pra acabar com a eleição do Trump, que eu acho muito difícil, evitável. Mas que, por ser insignificante, eu acho que os Estados Unidos poderiam fazer a festa aqui e ninguém ia ligar também. Então é uma maneira dos Estados Unidos entrarem em uma guerra, ganharem, cantar vitória. Não acho que vai ser fácil, acho que vai morrer bastante gente, acho que vai ter muito americano revoltado ainda, porque vai perder ainda mais soldado, ainda mais familiar, ainda mais força de trabalho, fora o fentanil que eles não vão resolver até lá. Mas para a imagem dos Estados Unidos para o mundo, que é isso que conta, foda-se população, não sou eu dizendo, eu acho que seria útil. Seria útil para os Estados Unidos. E vamos para os finalmente aqui. Eu vou falar da Ucrânia agora. Todos os sinais foram dados agora. Acho que não restou ninguém. Eu acho que é questão de tempo para essa mesa de negociação acontecer. E aí, hoje, a gente pode dizer que não parecia tão absurdo dizer naquela época que a Ucrânia é um país soberano, mas ela não tem escolha, ela tem que sentar na mesma mesa com Putin. Né? Podia não ter morrido tanto russo, podia não ter morrido tanto ucraniano, podia Mariupol, que virou um estacionamento, podia existir ainda. Todas essas cidades que foram atacadas, Berdiansk, Melitopol, foram tomadas pelo exército russo. E aí o pessoal diz, mas o ucraniano jamais aceitaria isso, mas tem que ver toda a narrativa que estava sendo feita na cabeça deles no pré-conflito, né? Uhum. Onde é que estava sendo colocado dinheiro, né, para fomentar que tipo de opinião, de pensamento. Eles são bélicos, sim, mas não é como se não desse para dar uma lição de realidade para eles antes, né? Uhum. A Crimeia já tinha sido um puta sinal. Assim, a Crimeia foi tomada sem grandes dificuldades, né? Basicamente entrou um exército muito mais forte do que o contingente ucraniano depositava ali.
os altapatentes que entraram lá do Putin disseram que eram também do grupo Wagner, disseram isso aqui agora é da Rússia, e ninguém teve coragem de trocar tiro com os caras. Então, só saiam daqui. Isso foi o que aconteceu em 2014. Esse sinal podia ter sido suficiente para assim, é fácil dizer na posição que a gente tá, né? Pro Zelensky eu acho que era impossível. Mas eu falo enquanto a população ucraniana poderia ter pleiteado, poderia ter pressionado o governo e poderia ter dado esse recado nas eleições também. Porque votaram no Zelensky, o Zelensky foi eleito por democracia, para sentar ali e tomar essas posições mais radicalizadas anti-Rússia. Você vê uma semelhança entre Zelensky e Netanyahu no sentido de que a campanha deles é calcada em demonstração de força e os caras estão sempre chamando pra briga, e porque eles são líderes, a população acredita, e aí a hora que eles falam vamos, a população vai, e depois que morre a população, e os caras falam, não deu. Ups. Sim, tem muito disso, mas... Então, falta de noção de geopolítica, a falta de entender quem é o teu país no mundo, te deixa suscetível a seguir gente que investe uma grana em propaganda e aí você começa a defender um negócio que você não entende direito, né? Excelente. Excelente. Existe diferença entre os dois porque em Israel, de fato, é Netanyahu que manda. Porque os judeus têm lobby em tudo, em não sei das quantas, por causa de teoria da conspiração? Não, porque o Netanyahu tem bomba atômica. Mas os Estados Unidos fez uma puta de uma campanha pro Zelensky, cara. Zelensky, herói nacional, líder da democracia. Nacionalidade do ano, revista Time. Personalidade, investiu uma puta de uma grana que o ucraniano que não morreu de orgulho de ver que tinha um presidente daquele. E aí foi lá e falou, eu vou mostrar que nós é forte mesmo. Aí foi pra guerra e morreu. Até brasileiro teve orgulho de ter um presidente daquele. Brasileiro teve orgulho de Zelensky, o presidente foi lá e morreu também. Cheio de gente com bandeirinha aí, cara. Nossa, que... E agora tá nessa posição patética dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão fazer o que fizeram no Vietnã. O cara que é inteligente e vai pra Ucrânia, pergunta se ele morre. Ele não morre, ele pega a doação de todo mundo e volta. Sim. Sim. Cante vitória e vai embora. Vamos colocar o Zelensky para negociar com o Putin. Fazer a vontade do Putin desde o início, né? Que é o que ele sempre quis. Me dá seu filé mignon, me dá sua praia. E cala a boca. Vamos fazer a vontade do Putin. Com leniência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão dizer, não deu. Você vai precisar sentar. E quando o Zelensky estabeleceu o acordo que vai entregar o melhor que a Ucrânia tem, os Estados Unidos vão dizer, vencemos. Conseguimos impedir os avanços da Rússia no território ucraniano. Isso vai servir para os Estados Unidos dentro do território, para quem quiser que queira comprar, mas eles já compraram. Eles compraram Coreia e Vietnã, eu acho que eles vão comprar essa também. Mas para os Zelensky e para a população ucraniana vai ficar aquela vergonha eterna e a população que lide com isso, né? Que eles vão pagar o pato da guerra. E ainda vão sair devendo para os Estados Unidos da mesma forma. Não pense que vai ter plano Marshall só para Kiev. Porque se eles perderam a nata, se eles quase perderam todo o acesso ao mar, o território vai ficar irrelevante para receber ajuda humanitária, para receber todas as benesses que eles supostamente teriam direito por ter feito a vontade dos americanos. E aí vai ter ucraniano pedindo dinheiro e os americanos vão dizer, que dinheiro? Já tem dinheiro à vontade, você gastou com a arma que você quis. Ainda vão meter essa. Pode esperar, cara. Agora me paga, pelo menos uma prestaçãozinha. Me dá intrigo. O que vão fazer de sacanagem com a Ucrânia não tá de gibi. Nem começou. Nem começou. Vai começar quando a mesa de negociação for estabelecida. Triste fim. Mas é isso, cara. Eu acho que
Pra essa semana é isso. Eu também não me aprofundei tanta coisa porque minha vida ficou um caos também. Desculpa, eu tô adicionando muito pouco no debate, mas eu precisei priorizar a minha sanidade. Eu entendo, eu entendo. É, O- a gente faz isso aqui toda semana há bastante tempo. É normal que a empolgação diminua também, porque não tá tendo grande novidade, né? Sei lá. Não é que a empolgação diminuiu, é que eu me envolvi demais. Eu sei que eu sou inocente, eu sei que todas as guerras são desumanas e que, sim, tudo isso. Mas conversar com o iraniano olhando no olho e escutar aqueles depoimentos lá acabou comigo. Assim, eu leio história a vida inteira e acompanho atrocidades a vida toda, só que eu nunca tinha conversado com uma pessoa olhando nos olhos dela. Aí Aham. eu achava que determinadas coisas não me afetariam, mas acordei chorando no meio da noite e isso nunca tinha acontecido na minha vida, assim, Poxa, por ter falado com pessoas de lá. Então, foi porque, assim, é complicado eu achar que tinha noção do que é realidade e, de repente, conversar com pessoas que eu sabia que existiam, mas eu nunca tinha olhado para elas. Assim. É difícil, é bem difícil. Então, imagina, assim, conversar com alguém que tá em Gaza. Eu prefiro não saber o idioma deles, porque eu não quero ter que escutar e eu entender entendo. o que eles estão dizendo. Pra aliviar isso E não é que. aí, eu costumo tentar entender os costumes. Não ver quais dificuldades o país está passando. Não que eu queira fechar os olhos para isso, não é o caso. Mas de ver como vão ser as relações, ou como seriam as relações do Brasil se a gente entrasse em contato pacificamente. Tem um casal. Eu esqueci o nome do cara, eu sei que o nome da mulher é Larissa, porque é o nome da minha irmã, então eu gravei. Mas que eles estão. Eu não sei se eles estão ainda, mas eles passearam por Teherã. E dá pra ver a vida do iraniano médio que mora em Teherã. E é muito legal de ver as diferenças culturais. E ver que não tem nada demais, que não é um absurdo, não são Uhum, alienígenas. Parecem bastante com a gente. E até a hospitalidade das pessoas, por não ter muita gente de fora viajando, porque eles são uhum, muito uhum, demonizados, então é muito difícil construir uma cidade turística em um mundo onde você é o demônio da história, onde você é o inimigo. Então, o brasileiro que chega lá é muito bem recebido, inclusive os costumes uhum, são bem respeitados pela população. Você anda uhum. sem as coisinhas lá, vão te olhar feio, mas quando você entra em contato com até as autoridades, se você mostrar seu documento de brasileiro lá, não vão mais te encher o saco. Uhum. Então não é tão radicalizado Não, para quanto brasileiro lá é parece. bom. Para brasileiro lá é bom. E aí, radicalização para mim significa outra coisa agora. Sim, sim. É isso que eu digo é, quando parte da empolgação vai embora, é porque não tem mais novidade. Eu não sei se você já chegou a ouvir o Clóvis de Barros Filho, ele fala sobre a primeira pamonha que ele comeu. Sim, 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 Então, sim. é uma inédita pamonha, quando você descobre que os problemas do mundo são muito parecidos uns com os outros, e quem tá causando tudo, quem não tá, e como funcionam os problemas da humanidade, é impressionante das primeiras vezes. Mas daqui pra frente, qualquer conflito novo que surja, você vai saber. Você e as pessoas que acompanharam os papos, né, vão saber como analisar isso. Uhum, Vão ter uma uhum. posição, vão ter um entendimento diferenciado do que está acontecendo na televisão, jornal, Twitter, etc. Então, me falaram, cara, você precisa parar com isso. Eu falei, cara, relaxa, nunca mais vai doer tanto quanto da primeira vez. Isso não serve só pra vocês pensarem. Sim, Nunca mais vai doer tanto quanto da primeira vez, porque a próxima vez que eu falar com um iraniano, eu vou estar preparado. Eu não estava preparado, é basicamente isso. é. Eu acho que eu nem tô. Eu ainda não entrei em contato direto com pessoas de países tão distantes e tão. Tipo assim, tem. é, Dentro da faculdade que eu estudei, tinha um programa que recebia refugiados e que eu ouvia histórias, mas que já eram pessoas socializadas, já eram pessoas que estavam aprendendo a falar português, então não existia ódio, não existia dor, tanta dor no olho dessas pessoas, entendeu? Uhum, Então uhum, foi basicamente, em sua maioria, africanos e venezuelanos e cubanos. O único que eu troquei ideia por mais tempo assim, nem foi no programa da Unifax, mas foi do. Até já falei dele.
Foi esqueci o primeiro nome, Chartrand. Foi o cara que fugiu do governo de Cuba. Fundador do Instituto Mises Cuba, que ele é procurado lá até hoje. Então. Eu achava que a minha vida. Eu achava que a história da venezuelana tinha sido difícil. E foi, na verdade, uma das melhores. Cara, a Venezuela é de boa ainda, cara. A Venezuela é muito de boa. Comparado ao terror que existe no mundo, se você nascer na Venezuela, você nasceu com muito azar. Mas Exato. tem muito. Mas aí, a África inteira é pior, cara. Uhum. Só de ter possibilidade de você atravessar uma fronteira e arranjar um emprego é outro universo. Aqui no Oriente Médio, no Sahel, você atravessa a fronteira e toma um tiro. Não tem essa, não tem conversa. Poucas ideias, cara. Isso que a gente nem... Bom, não quero... Não quero incitar isso, nem recomendo que você, na posição que você tá, nos dias que você passou, vá procurar saber o que é Boko Haram. Não, eu já vi. Já viu, né? Uhum. Então, mas tem um grupo que eu falo porque eu tenho curiosidade, que eu ainda vou estudar a respeito, mas eu tô esperando algum conflito. Não que eu esteja torcendo por algum conflito, não é isso. Se algum conflito alguma escalada que justifique eu me aprofundar em mais assuntos dos países africanos, aí eu vou me aprofundar nisso e vou dar uma lida sobre o Boko Haram. Mas tem outros canais de YouTube também, que o Eu Afro soltou um vídeo hoje e que tá aqui de pendência para assistir e ver depois. Mas eu vou ver se tem alguma coisa a respeito também. É um grupo que é de radicais, de acordo com todo o ocidente terroristas, mas eu preciso me aprofundar para ver se é isso mesmo. Mas eles são, pelo que eu entendi, o Hamas da África, o Hamas do Sudão. E da Etiópia, que atua na Somália também. Boa parte são piratas. A gente vai começar a escutar muito mais da África daqui em diante, né? Um negócio que eu ia te perguntar. Como que tá a Argentina com a China essa semana? O que aconteceu ali? Porque eu vi por cima, mas eu não quis me aprofundar. Jogo duplo. A China tá fazendo jogo duplo com a Argentina porque não sabe o que é que vem aí. Então, não tem novos acordos. O Milei tem ameaçado bastante as relações diplomáticas. A China tem tentado comprar a influência política da Argentina para estabelecer poder, sabe? Para manter as relações diplomáticas. Eu não sei dizer os perigos disso, porque o governo brasileiro foi escancarado. O Lula mandou 1 bilhão para a Argentina para tentar comprar a eleição. Pelo que eu entendi de repercussão que eu vi disso, foi que foi um efeito oposto que teve. Os argentinos tomaram consciência disso, os que estavam no centro, que não sabiam em quem votar, e viram, porra, tem influências mais à esquerda, socialista, o Brasil não vai nada bem das pernas, e tem um governo de esquerda lá que governou por 13 anos. E esses caras estão mandando dinheiro pra cá pra manter esse governo porcaria que a gente tá vendo aqui. Vou votar no maluco. E aí vota no Milei, o cara tá... Ele é tipo um Bolsonaro, assim, tá usando a China de espantalho, e aí no governo dele a China vai passar bem obrigado igual no governo Bolsonaro, ou você acha que existe um risco de fato do negócio azedar? Olha, o Milei é bastante diferente do Bolsonaro. Primeiro que ele se diz anarcocapitalista de fato. Ele não tem os vícios que o Bolsonaro tem. A gente não sabe quem seria o Milei se ele tivesse um monte de filho na política ameaçado de ser preso pelo STF. A gente não sabe. Mas ele é um ficha limpa. Ele é professor de economia. E enquanto ele foi deputado, ele devolveu o salário dele quase todo para a população, inclusive para kirchneristas que se cadastraram no sorteio. E essas pessoas mudaram de lado.
Então ele é um cara que aparentemente cumpre bem mais o que promete. E o que ele oferece para a China é: eu não vou manter relações diplomáticas com você, eu não quero presença de governo Lula aqui, porque é normal, quando tem eleição e troca de liderança, os governos em volta vão até o país na cerimônia de posse para parabenizar a nova liderança. Ele já disse que o Lula não tá convidado, nem vem, não vem que eu não vou deixar seu avião pousar aqui. Palavras do Milei. E também não vou fazer negócio com a China, mas como eu sou livre mercado até o talo, eu vou deixar empresários, pessoas que já têm relações diplomáticas, o povo do agro, se quiser negociar com esses ditadores aí, fica à vontade. Não sou eu quem vai impedir. Mas de novidade, assim, do relacionamento da China com o governo atual, não caiu no meu radar, não. Teve alguma coisa a mais que você viu? Não. Eu só vi algumas coisas, algumas manchetes assim no Valor Econômico dizendo da aproximação da China, mas eu não quis nem ver, eu tinha uma semana bem cheia. A Argentina tem um agro forte e a China tem interesse nisso, né? Porque grandes consumidores de carne que são. Talvez tenha alguma coisa a ver com essa alternativa, sei lá. Não sei. Grande novidade não tenho, não. Eu posso estar viajando, mas assim, a China ela pode tentar resolver o problema da escassez de dólares na Argentina, fazendo eles não precisarem mais de dólares. Eu não sei. Olha, existe uma... Eu já ouvi isso de economistas, eu não sei no que acreditar, porque vai da narrativa, né? Tem economistas mais pró-Estados Unidos que dizem que dolarizar a economia da Argentina vai trazer uma aproximação com os Estados Unidos. Eu particularmente não acho a melhor ideia do mundo, porque os Estados Unidos estão em queda, estão virando as costas para todo mundo, o dólar está inflacionando, o real está uma porcaria e está na mesma paridade com o dólar há bastante tempo. Isso significa que as economias dos dois países estão indo ladeira abaixo no mesmo ritmo. Então, parabéns, Estados Unidos. Ou parabéns, Brasil, né? Você conseguiu. Você conseguiu, colocou os Estados Unidos se espelhou nos Estados Unidos e conseguiu, parabéns. Então, eles dizem que dolarizar a economia da Argentina vai fazer bem à Argentina, porque vai aproximar relações diplomáticas com os Estados Unidos, já que a Argentina vai aproveitar um vácuo de poder de vários países que estão dando as costas para o dólar. Essa é uma narrativa. A narrativa anti-Milei é que dolarizar a Argentina agora vai ser um grande problema, porque a Argentina está com escassez de dólar. Eles dizem que tem um câmbio oficial lá, mas se você chegar num banco argentino com dólares, eles vão te dar peso argentino à vontade, só que eles nunca têm dólar para trocar por aquele valor. Então o câmbio oficial corre no mercado negro, tem bancas de revista, lojas, restaurantes que preferem receber em dólar, e se você chegar lá com peso argentino, eles trocam dólar para você, mas um valor exorbitantemente maior do que o câmbio oficial, e crescendo. Então, essa escassez de dólar vai fazer com que o governo argentino tenha dificuldade de estabelecer relações comerciais com outros países, já que falta dólar nos cofres argentinos. Eu acredito que os dois podem estar certos, mas eu não sei o que acontece primeiro. Se a Argentina vai se dar bem rapidamente, porque, olha, estou me dolarizando, venham negociar dólar comigo, vendo carne em dólar para vocês, esquece esse negócio de yuan chinês, não tá com nada. E aí, rapidamente, o Milei consegue encher os cofres. Ou se eles vão se afundar numa crise maior ainda. Então, 880. Não faço a menor ideia. Não tem precedente de um país tão mal das pernas, com tanta falta de dólar, se dolarizar. O Milei é louco. E ele é economista, então, né? Ele é professor de economia de universidade. Ele não é qualquer um. Ele passou por um puta filtro.
Então, sei lá, Contra a espero. Argentina, não É sei, isso, amigo. é isso. Os argentinos são mais. Não, mas sem sacanagem. Os É, argentinos são um dos povos mais intelectuais que tem no mundo. Eles leem bastante. Então, então, mas os intelectuais argentinos, eles são rentistas e estão morando no Uruguai, né? se não eles, a grana deles tá. Então, pera, não sei. Entendi o que você quis dizer. Se é do interesse dessa cúpula Querer o argentina. melhor, querer o melhor para mim não significa querer o melhor pro país. Eu posso torcer para ter inflação e eu tô cheio de fundo de cria, entendeu? Entendi. Então, o que eu tô querendo dizer é que o argentino ser inteligente, para mim, não quer dizer nada. Uhum, Porque os caras estão vendo deles, eles não estão vendo do país. sim. Então a própria esquerda da Argentina pode estar torcendo pro Milei. Uma parte dela, né? É, sei lá, são fatores demais. Foge muito do meu domínio. Eu sei o que países vão. Eu sei como os países vão olhar pra Argentina caso ela se dê bem, eu sei como os países vão olhar pra Argentina caso ela se dê mal. Mas o que vai Uhum. acontecer, jogo pro céu. Como que vai dar errado, a gente não Não sabe. sei. Nem como que vai dar certo. Não faço a menor ideia. É. Mas é isso, cara. De assunto eu tô bem tranquilo. A não ser que você tenha mais aí. Mais cartas na manga. Não, desculpa, eu tô sendo um péssimo interlocutor. Se você encontrar alguém que te faça perguntas melhores, eu vou entender. Eu vou só pro chat aqui pra não passar em branco, claro. Mas esperamos que seja uma fase. O Tire do BDO, cheguei, mas só de passagem, assisto completo no YouTube, porque tem pause. Perfeito. eu também prefiro ver no YouTube com pause e podendo acelerar o vídeo quando eu tô fazendo outra coisa que não exige muita concentração. Eu entendo. Muito obrigado pela Eu presença. aprendo mais quando eu reassisto do que quando eu tô aqui falando com você. Tem coisas que você me fala que eu deixo passar batido e que eu aprendo depois quando eu assisto. Várias vezes isso Uhum, acontece. uhum. E é muito legal. Então, acho que a semana que vem, semana passada, eu desperdicei uma chance e ainda bem que tem no teu. Perfeito. O Serdan também falou, eu acho que o Rock tem uma diferença dos outros diplomatas. Ele tem um canal no YouTube. O Rock tem a mesma formação que eu. Eu não sei se ele tem alguma coisa a mais, se ele tem pós-graduação, alguma coisa assim. Eu sei que no currículo dele tem participação em programas, não sei dizer de qual instituição da ONU. Ele já trabalhou na ONU de fato, eu não sei se foi pelo Brasil ou se foi por Israel, mas hoje não sei dizer exatamente. Mas tudo indica que, pelo comportamento dele, ele é um diplomata pró-Israel no Brasil. Ele faz parte da propaganda pró-Israel no Brasil, isso significa que ele recebe grana de Israel. Mas eu não sei se tem nada oficializado, se ele fala isso abertamente, ou se ele recebe da inteligência e não pode falar disso. Mas pelo discurso dele eu acredito que seja isso. Que ele parece ser muito mais israelense do que brasileiro. Entendeu o que eu quero dizer? Uhum, uhum. Mas é por aí que passa. Então, ele é assim um diplomata como outro qualquer, mas ele não é um diplomata do Brasil, ele é um diplomata de Israel. Pelo menos é assim que eu vejo. E se ele for um diplomata do Brasil, ele é um diplomata de segunda classe. Eu acho que o Rock é um cara que ainda dá pra gente contar com ele, entendeu? Mas dá pra contar com ele se os interesses do Brasil forem de acordo com os de Israel também. Então, é isso. Pra mim, a explicação mais clara, que deixa mais claro pra mim é essa. Sim. Então, sem mais perguntas, eu só agradeço mais uma vez a presença de vocês que se inscreveram, que seguem o canal. E muito obrigado pela atenção de vocês. E ao Fausto, mais uma vez, muito obrigado, cara. Muito obrigado por fazer parte Cara, disso. eu que te agradeço. E tamo aí. Tamo junto. Valeu.